Também somos gratos, pelo o grande amor de Deus na vida de cada um, a oportunidade de nos encontrar aqui mais uma vez para cultuar esse Deus Todo-Poderoso. E convido os fiéis a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Cumprimentamos a igreja também, que nos acompanha pelas redes sociais, ou que em outra ocasião possa nos acompanhar. Nós vamos falar hoje, irmãos, um pouco sobre a família de Cristo. Nós não vamos aqui entrar em questões de nomear os irmãos, se eram filhos de Maria com José, ou só de José, não é bem essa questão. Mas na ocasião em que alguém disse para Cristo que a família o aguardava lá fora, e então como ele respondeu. Antes de mais nada, nós queremos ler aqui alguns conceitos no que diz respeito à família. É um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou laços afetivos e vivem numa mesma casa, formando um lar. É considerado uma instituição responsável por promover a educação e o cuidado dos filhos, bem como a responsável por influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Então, dentre outras atribuições, a família tem essa responsabilidade. Para Deus, é a instituição que alicerça a vida na sociedade. E quando se investe das características de uma igreja doméstica, lugar de comunicação e de encontro com Deus, a família é manancial de vida, um saudável ambiente da vivência da fé e fonte de transmissão do ministério de Deus. Amém? Eu me lembro numa ocasião em que uma senhora conduzia uma criança, eu não sei se filho ou o grau de parentesco. E o menino era desses imperativos. Fazia coisas e aquela senhora não o corrigia. E uma terceira pessoa chamou a atenção dela em função daquilo. E a terceira pessoa disse as seguintes palavras: senhora, essa criança está sob seus cuidados. E o que ela será amanhã, em parte, é uma responsabilidade sua. Ela fez alguns questionamentos e a senhora que fez a advertência continuou dizendo o seguinte: porque o que ela será amanhã será um prejuízo para a sociedade se continuar com esse comportamento. Mateus capítulo 12, verso 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Verso 47. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que ele falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis que é minha mãe e meus irmãos, eis aqui. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém?
A família a que nós fazemos parte, nós não tivemos o privilégio de escolher nascer ali, não é assim? Nós não tivemos a oportunidade de fazer essa escolha. E às vezes, em função de algumas experiências que a família vive, às vezes a gente questiona por qual razão Deus nos conduziu àquela casa, para ver aquelas experiências, para ter aquela formação, não é? E assim sucessivamente. Mas Deus nos dá um privilégio de, uma vez adultos, né, estruturados tanto físico como intelectualmente, Deus nos dá a oportunidade de agora formar a família que nós queremos, sim ou não? Esse privilégio é conferido a todo homem e a toda mulher. Daí então você passa a todo aquele processo, escolher uma pessoa, se um cristão, né, consultar a Deus, para que verdadeiramente você possa encontrar a pessoa ideal para a formação da sua casa. Mas, mesmo com todas essa experiência que você viu no passado, todas as orientações que alguém te passou, ou aprendizado através de outras coisas, ainda assim, você não tem um modelo de família perfeito, não é verdade? É dito que a família de Cristo, irmãos, também não era modelo de perfeição. Por incrível que pareça, não é? A família de Cristo também tinha os seus desafios. Não havia um entendimento perfeito entre os irmãos, e para eles, Cristo era o problema, porque a conduta de Cristo, para eles, era imprópria para o momento e para a cultura que eles viviam. O que então fazer para resolver o problema? Renunciar à missão pela qual Cristo veio, para satisfazer a família, ou continuar contrário àquilo que a família pensa e a fazer a vontade de Deus? Não é? Porque às vezes alguém pensa assim, não, se for em prol da harmonia, eu faço qualquer coisa. Também não podemos chegar a esse extremo. Desobedecer às determinações de Deus para trazer paz para casa, Cristo não via assim. É dito que ele passava, às vezes, irmãos, a noite em oração, coisa que os irmãos não concordavam. As mensagens que ele levava eram um confronto para a época, o que também ocasionava problema para a família. E nessa ocasião, os irmãos foram exatamente a Cristo e levaram a mãe, porque a mãe tem um poder maior de influenciar, não é assim? Às vezes o irmão, o pai não tem tanto poder de convencer, de fazer mudar, como a mãe. Isso é uma regra? Não. Tem as suas exceções. Às vezes a mãe não é tão influente e o pai é aquele que é mais habilidoso em tratar dessas questões. Não desmerecendo nenhum nem o outro, porque na visão divina, pai e mãe têm o seu papel específico na formação e na condução da família. Amém? Primeiro, queremos dizer que somos privilegiados por termos uma família. Não é verdade? Ter a certeza de que temos um local para retornar, temos os nossos desafios, mas nós temos a esperança e a oportunidade de fazer as devidas correções. Quantos não usufruem desse privilégio? Irmãos, às vezes você vê pessoas que, em função de
de um acidente ou de qualquer uma outra forma, perderam os pais e agora vivem órfãos. Às vezes desabrigados, muitos que foram lançados fora, ficam clamando ao seu estilo que apareça alguém que possa adotar. É realmente uma experiência difícil. Agora, irmãos, no conceito espiritual, a igreja também é uma família, não é? Porque quando Cristo disse: os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Agora, é bem verdade que esse conceito de família na igreja, ele não é um vínculo tão forte como a família de sangue, né? Em que você mora num determinado local, vive aquelas determinadas experiências, e a igreja já é um pouco mais diferente dessa realidade, embora que no conjunto a igreja também viva os seus desafios. Se na família tem alguma família que não tem problemas, não tem. Os nossos filhos estão se casando, pretendem se casar e formar uma família modelo, mas vão ter que viver com essa realidade. Não é? Porque quando você procura se ajustar, então vai perceber que tem que ir se moldando, renunciando, fazendo determinadas outras coisas para que essa realidade aconteça. As diferenças, às vezes, as incompreensões, os desentendimentos, irmão Carlos, são coisas que são permitidas para o aperfeiçoamento desse relacionamento. Fazer parte da família de Deus também é uma escolha de cada um. Porque Deus nos deu a liberdade de escolher. O homem, homens e mulheres, na fase adulta, que sabe discernir entre o certo e o errado, tem a oportunidade de fazer as suas escolhas. E para fazermos parte da família de Deus, é necessário que a gente venha nos unir a Ele. No mesmo capítulo 12, nós vamos ler o verso 30. Mateus capítulo 12 e o versículo 30. É dito assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E o verso 31, porque eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Irmãos, Cristo estende o convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo é aquele que nos impressiona a valorizar esse tão precioso convite que Deus nos faz. E trabalha de tantas outras formas para que o homem e a mulher cheguem a essa compreensão. Mas no modelo divino não há pressão, não há ameaça, não há chantagem, porque servir a Deus é um ato voluntário, espontâneo, não é? Porque Ele não aceita uma adoração que fuja a esses fundamentos.
Vou ler aqui uma citação. O desejar de todas as nações. Diz assim, porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, não, quando Deus me chamar, quando eu sentir realmente o chamado, às vezes são argumentos apenas para adiar a decisão que essa pessoa pretende fazer. É dito assim, não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. O desejar de todas as nações, página 305. Envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Imagine agora, permita-me usar aqui fazer essa colocação. Toda família tem os seus ajustes a fazer. Isso não implica dizer que essa família não tenha Deus. Nós estamos dizendo isso. Mas estar com Deus nos ajuda a solucionar todas essas coisas. Amém? Porque, irmãos, todos nós temos uma natureza pecaminosa. E a formação do caráter é um processo, é longo. Não é tão simples fazer esses ajustes, consertar essas coisas. É necessário que haja o que nós vamos fazer daqui a alguns dias, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Cristo diz que determinadas coisas só seriam alcançadas com jejum e com oração, não é? Às vezes você vê em determinados lares o ato de imposição para fazer correção, mas não é. É necessário que haja compreensão, ajuste de coisas para que essas realidades possam acontecer. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, de seus servos ou diretamente pelo seu Espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais, e a segunda revelação da luz é menos claramente percebida. Antes da mãe e dos irmãos de Cristo chegarem àquela residência, Cristo estava falando exatamente da ação do Espírito Santo na vida do cristão, porque ele havia curado um endemoniado, cego e mudo, e uma classe de pessoas disse que ele fazia isso pela ação do rei do maioral dos demônios. E ele então estava dizendo que um reino dividido não permanece, uma casa dividida não pode permanecer. E depois falava da ação do Espírito Santo na vida dos seus ouvintes. E quando ele então é informado que os seus familiares estavam ali à procura, ele então respondeu com estas palavras que nós vamos repetir: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Não é um privilégio fazer parte da família de Deus? É. Nós temos uma visão, às vezes, tão materialista, de que feliz e valoroso, não é? É alguém que tem uma pessoa de nome na família. Tem aí as suas vantagens, mas espiritualmente falando, esse personagem não vai trazer
aquilo que a eternidade nos promete, não é? Lógico que aqueles que, mediante um esforço de estudo, de trabalho, de investimento, de todas essas coisas, alcançaram essa bênção, é reconhecido, é louvável, mas não deve ser visto como um privilégio acima de pertencer à família de Deus. Agora, Cristo também disse o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E ele agora faz o seu público entender o seguinte, que pecar contra o Espírito Santo não é apenas resistir o convite, mas é também negligenciar. E quando eu li essa expressão negligenciar, eu acho que ela foi usada com muita propriedade para nós que já conhecemos a verdade. Porque às vezes a gente não valoriza essas bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. Hoje, estávamos preparando aqui, né? Eu não costumo trazer dessa forma, mas me aconteceu coisas que eu não pude fazer. Tive que pegar a taça lá no trabalho. Quando chegamos, tivemos que fazer outras coisas. E o tempo não espera. E às vezes a gente tem que se ajustar dentro daquelas realidades, não é? Muitas das vezes as coisas não saem como nós projetamos, e eu não sei se acontece com você, mas comigo levanta aquele desejo de questionar por que você projeta de tal forma e as coisas acontecem para vir totalmente diferente. Acontece assim também com você? Então, o que eu tenho que fazer é aceitar todas essas coisas, não é? E buscar conciliar esses desafios com aquilo que a gente pretende fazer. Queridos irmãos, que Deus possa continuar nos conduzindo, já que hoje fazemos parte da família divina. Que jamais venhamos a pensar que sair desse seio de família seria solução para alguns desafios que vivemos. Mas que, na verdade, nós possamos permanecer firmes, porque a promessa é dita o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o nosso desejo e oração. Amém. Oremos. Querido eterno Deus, queremos agradecer, Senhor, por nos dar uma família, por nos permitir também, ó Deus, constituir a nossa casa, e por nos dar, Senhor, orientação, como educar, Senhor, os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, diante de um mundo, Senhor, tão cruel, tão cheio de ilusões, de mentiras. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de ter em nossas mãos a Tua palavra. Querido Deus, em função disso, nessa oportunidade nós te apresentamos a cada lar, não só dos Teus filhos que aqui se encontram, mas também daqueles que não puderam aqui estar, dos nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais, pois entendemos que em cada lar é necessário a Tua presença, a Tua orientação, a Tua graça salvadora, o Teu poder de cura, também, Senhor, o Teu poder que provê e supre as nossas necessidades. Te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de também fazermos a escolha de pertencermos à família celestial, através do sacrifício de Cristo, da ação do Teu Espírito Santo falando, ó Deus, aos nossos corações. É bem verdade
que como família, ó Deus, nós temos que nos ajustar cada vez mais, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos alcançar a tão sonhada salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Continua trabalhando em nossas vidas, continua, Senhor, nos moldando, continua, ó Deus, fazendo essa transformação, para que verdadeiramente o Teu poder, Senhor, possa ser visto na vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado, ó Deus, por Tua misericórdia, pelo Teu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Miguel vai estar à porta ali para se despedir dos irmãos. Uma boa noite para a igreja. Até o próximo dia de culto. E os amigos da internet, uma boa noite. Deus seja com a tua vida. Amém?